Fala, fofuchas e fofuchos, beleza, galera? Tranquilinho aí? Como é que vocês estão? Vamos agora para nossa segunda aula da Primeira Guerra Mundial. Antes de começar a falar, só queria lembrar vocês aí da importância de se manter esse afastamento social. É fundamental isso aí, não só para a sua segurança e saúde, mas com aqueles das pessoas, com os idosos e as pessoas mais velhas que estão à sua volta, que você ama e que vivem com você. Ou então pessoas que têm algum tipo de imunodeficiência, né? Então é muito perigoso isso aí. A gente só lembrando aqui, para manter isso aí, acredito que todo mundo esteja mantendo e espero que todo mundo, do fundo do coração, todo mundo esteja com saúde em casa. Voltando agora para a nossa Primeira Guerra Mundial. Vimos aqui na nossa primeira aula, só dando aqui um remember aqui para a gente rápido. Vimos aqui Japão e Rússia na Guerra da Manchúria, Japão lutando já para industrializado depois da Revolução Meiji, industrializado querendo já manter isso um monopólio econômico ali no Oceano Oriental, na parte oriental do Oceano Pacífico. Você tem, falamos aqui do outro lado, os Estados Unidos surgindo aí com o petróleo e o automóvel, e como essa nova tecnologia ela vai invadir a Europa, ela modifica o processo de industrialização, acelera ainda mais o processo de industrialização, que ao ponto de surgir uma classe média que está totalmente embriagada por ela, e na França, La Belle Époque, La Belle Époque é isso, é a arte, é o conceito artístico e toda essa embriaguez aí que essa nova tecnologia, as novas tecnologias proporcionadas pelo petróleo, elas trazem. E elas desenvolvem a indústria. A Inglaterra, rapidamente, como a principal indústria, grande potência industrial, rapidamente ela está trocando de combustível. A gente viu aqui, ela já vai pegar uma rota, vai lá para o Oriente buscar petróleo. A Alemanha, que é a segunda grande indústria que estava despontando ali naquela época e veio para competir com a Inglaterra, também está querendo petróleo. Aí vem aí a construção do que a gente falou aí da ferrovia, Berlim-Bagdá, e como ela se encontrava lá com a rota do petróleo inglês e como isso vai pegar fogo, porque ela tem que passar ali em países que não são amigáveis da Alemanha. Vimos aqui que a morte do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria por um rapaz sérvio vai ser o estopim que vai levar à guerra. Aí tem início essa guerra, e é uma guerra mundial. Porque a gente viu aqui as alianças, a Tríplice Aliança, e do outro lado a Tríplice Entente, como ela foi surgindo ali. Esses modelos de aliança, eles foram surgindo, eles foram aparecendo, e começa-se a Primeira Guerra Mundial. Então, paramos aqui no início da Primeira Guerra Mundial. Agora a gente vai dar seguimento nosso conhecimento sobre a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá? Vamos lá, galera. Primeira Guerra Mundial. Primeira coisa que a gente tem que marcar aqui são as datas. Ela começa em 1914, que a gente falou aqui, com a invasão, o ataque da Áustria à Sérvia, que aí começa com a morte do arquiduque Francisco Ferdinando, que dá início à guerra, e ela vai terminar em 1918 com a rendição da Alemanha. Esses dois aí são os pilares que marcam início e fim da Primeira Guerra Mundial. Tranquilo até aí, gente? Vamos lá. Só que existem duas datas aí dentro da Primeira Guerra Mundial onde há um rearranjo
das forças aí. Tá? E essas datas são 1915 e 1917. E em 1915 é o momento em que o Japão ele sai da guerra. O Japão ele teve na guerra, a gente vai falar aqui, mas ele teve um breve espaço de tempo. Ele pega um pedacinho de 1914, um pedacinho de 1915 e mete o pé. Então, em 1915, o Japão está saindo da guerra e a Itália está trocando de lado. Ela sai da Tríplice Aliança e ela vem para a Tríplice Entente. A gente vai entender aqui o que acontece aí. Então, em 1915, você tem aí um rearranjo de forças. Você tem aí um país saindo da guerra e você tem um outro trocando de lado na guerra. Que aí, de 1915 para frente, você tem do outro lado só tem Alemanha e Áustria. A Áustria e Hungria, você não tem mais a Itália na Tríplice Aliança. Tá? E segundo momento aí, segunda data importante para a gente, 1917, que é um momento em que a Rússia ela sai da guerra e entra os Estados Unidos. Então a Tríplice Entente aí, ela tem uma troca, né, de países aí. A Rússia ela sai da guerra e no lugar da Rússia entra os Estados Unidos na Tríplice Entente. Aí de 1917 até o final da guerra, onde a Alemanha ela vai ser derrotada. Tranquilo até aí, gente? Estamos entendendo aí? Então, tranquilinho, show de bola. Estamos gravando aí essas datas aí, importantes. Lembrando aqui esses rearranjos de forças em 1915 e 1917. Vamos focar primeiro nessa aula hoje de 1915, que nós temos aí trocas, que é a saída do Japão da guerra, com a entrada da Itália, que ela sai da Tríplice Aliança e ela passa para a Tríplice Entente. Vamos falar primeiro do Japão. O Japão a gente viu aqui na nossa primeira aula, Guerra da Manchúria, entre 1904 e 1905, o Japão já industrializado vai sair no pau com a Rússia. E vai pegar para ele ali as terras ali da Manchúria. Vai pegar o território ali da Manchúria. Como a Inglaterra, vamos lá, como a Inglaterra, para você entender agora aí, como a Inglaterra ela tem o petróleo dela que vem lá do Oriente e ela tem muitos comércios naquela região, inclusive algumas colônias, a Inglaterra ela rapidamente faz um pacto, que é o anglo-japonês, faz um pacto com o Japão de autodefesa, de se ajudar mutuamente quando tiverem outros países atacando eles ali. Mais de um país atacando eles. Então é criado esse acordo aí entre a Inglaterra e o Japão. Isso é criado em 1902. Em 1902 esse pacto ele é feito. Inclusive a Inglaterra, nessa guerra da Manchúria aí, ela teve ali auxiliando, não diretamente, mas teve ali auxiliando o Japão contra a Rússia. Há uma ligação ali entre os dois países, entre Inglaterra e Japão. Há uma forte aliança ali, em 1904 a 1905. Tranquilo? Esse pacto ele é renovado em 1911, como a gente botou ali na linha do tempo. Então ele é reafirmado de novo em 1911. Então quando estourar a Primeira Guerra Mundial, o Japão
ele tem esse pacto de aliança com a Inglaterra. Então, o que a Inglaterra ela vai fazer? Ela malandramente, ela invoca esse pacto que o Japão tem com ela, para que o Japão ataque as colônias inglesas naquela região ali. Ou seja, interessante para a Inglaterra, porque essas colônias forneciam carvão e algumas petróleo também para a Alemanha. Então, o Japão atacando essas colônias, eu enfraqueço a indústria alemã. Para a Inglaterra, ela pensa isso. E do outro lado, o Japão se torna mais onipresente dentro daquele território ali. Então, nesse momento, no início da guerra, em 1904, o Japão ele vai atuar junto com a Inglaterra, invadindo as colônias alemãs na região do Oriente ali, e tomando as colônias da Alemanha ali, enfraquecendo a indústria da Alemanha. Em 1915, a gente já tem registros de navios japoneses que vão auxiliar os ingleses em relação ali ao ataque de submarinos alemães no Mediterrâneo, no mar Mediterrâneo. Então o Japão ainda auxilia a Inglaterra em ataques de submarinos ali no mar do Mediterrâneo até 1915. Em 1915, o Japão ele já conseguiu dominar todas as colônias que eram da Alemanha no Oriente. O que ele faz? Vup, ele sai da guerra. Não me interessa mais essa guerra, eu já consegui o que eu queria, que eram as colônias da minha região, que eram da Alemanha. Ele já se fortaleceu. Ele já é dono da Coreia, a Coreia toda ali, território japonês, é dono da Manchúria, das ilhas ali da Indonésia e toda aquela região ali, tudo pertencia ao Japão. O Japão montou um impériozinho ali naquela região. E ele faz o quê? Ele sai fora. Ele já conquistou o que ele necessitava e está dominando o Oceano Pacífico naquela área ali. É o rei da cocada preta naquela região. Então, para eles não interessa mais a guerra. Então, em 1915, Japão está saindo da guerra. Tranquilo até aí, gente? Agora vamos para Itália. Vamos entender o problema da Itália. A Itália entra numa guerra que não vai dar nada para ela. Uma guerra que só vai dar dor de cabeça para a Itália. Vamos lá entender isso. Primeiro que a indústria italiana não estava competindo diretamente com a indústria inglesa. Era industrializada, ela tinha suas colônias, mas ela não chegava nem perto da Inglaterra em relação a fazer frente a uma competição com a Inglaterra. Segundo, o pacto feito da Tríplice Aliança é um pacto de autodefesa caso alguém ataque você. Então a ideia era o seguinte: se alguém atacasse a Alemanha ou a Áustria-Hungria, a Itália era obrigada a entrar na guerra para defender o país que fez o pacto e que foi atacado. Mas não aconteceu isso. Não foi a Áustria que foi atacada pela Sérvia. Foi a Sérvia que foi atacada pela Áustria. Então é mais ou menos como se você fizesse um pacto com o teu amigo, de falar para ele: bicho, olha, é o seguinte, a gente tá andando junto, se alguém quiser bater em você, vier para cima de você, bater em você, eu tô aqui, sou teu amigo, vou te ajudar. Aí ele fala: tá legal. Chega lá no intervalo, ele vai lá dar um tapa, dar um pescoção no maluco mais casca grossa do colégio. O maluco levanta e fala: qual vai bater no teu amigo. Você vai ter que entrar na briga, né? Quer dizer, você tem que entrar na briga que foi teu amigo que puxou a briga. Vai ganhar umas pauladas na cabeça aí a troco de um amigo abusado. Percebeu? Então, voltando aqui para a Primeira Guerra. O que a Itália está ganhando com isso? A Alemanha, a Áustria, petróleo, aquela briga ali toda que a gente falou, de passar com
com a estrada de ferro e tal. E a Itália com isso vai ter que entrar numa guerra que não está ganhando nada. Então a Itália, em 1914, ela entra na guerra, mas ela não está satisfeita. Ela não está satisfeita com essa guerra. Ou seja, está todo mundo lucrando aí, buscando lucro nisso aí, e a Itália não tem nada. A Inglaterra, malandramente, que ela tem... É importante perceber que a técnica inglesa na Primeira Guerra Mundial é minar o inimigo. Ela vai minando o inimigo. Primeiro ela vai lá e conclama o Japão a atacar as colônias da Alemanha, aí enfraquece a Alemanha, daqui a pouco ela já automaticamente chama a Itália, né, numa reunião secreta chamada Pacto de Londres, que foi uma reunião secreta, onde estava a França, o representante da França, da Rússia, da Inglaterra e da Itália. É um pacto secreto feito de madrugada em Londres. E qual é a discussão ali com a Itália? Chama-se o líder italiano e fala assim, ó, bicho, o negócio é o seguinte, abandona a Tríplice Aliança, que você não está ganhando nada com ele lá. Sabe o que você faz? Vem para o lado de cá. Vem para o lado de cá, porque a gente vai vencer a Áustria, vai vencer a Alemanha, vai derrotar eles, e pedaços da Áustria, de territórios da Áustria, que já foram da Itália, vão ser devolvidos e vocês vão ser agora, de novo, donos dessas áreas. Lembra da unificação da Itália que a gente viu aqui? Então, tinha territórios ainda do Império Austríaco que ainda eram heranças italianas, dos sonhos italianos. E, principalmente, as colônias africanas da Alemanha passam-se para a Itália. A Itália pensa, agora sim, agora estou ganhando alguma coisa. Agora vale a pena estar na guerra. Porque a Alemanha perdendo, eu pego as colônias alemãs da África. E a Áustria, eu vou pegar territórios que antes eram que eu estava a fim de pegar, então eu vou lucrar. Então, em 1915, a Itália troca de lado. Ela passa agora a atacar a Áustria e atacar a Alemanha. Tranquilo até aí, gente? Então, tá dando para a gente entender essa estrutura até agora? A gente deu essa olhadinha aí, essa visão, só para a gente recapitular aquilo que a gente está vendo aqui. A gente viu aqui, vimos aí as datas aí, início e fim da Primeira Guerra Mundial, as grandes viradas ali, as estruturas, principalmente aí a estrutura dessa troca em 1915, da saída do Japão e a troca de lado da Itália. Falamos aqui que vai ficar para a próxima aula a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos, com um finalzinho já da guerra. Vamos falar agora aqui um pouquinho só sobre 1916, que é o que a gente chama de guerra de trincheiras. A gente falou aqui, em 1914 começa a guerra e essa mudança tecnológica de 1914 a 1916, onde você tem agora uma guerra que a gente chama de guerra de trincheira, a guerra das máquinas, a guerra agora onde você tem tecnologia e petróleo. Vamos lá então, galera? Vamos lá. Em 1912, o governo da Inglaterra, influenciado pelo jovem político da época chamado William Churchill, comprou quase todas as ações da British Petroleum e a produção iraniana, preocupado com a importância do petróleo para a guerra no futuro, e a Primeira Guerra mostrou que ele estava certo. Porém, a guerra teve início de forma bem convencional, com cargas heróicas de cavalaria e pesados ataques de infantaria que dominavam todas as batalhas. Uma revolução na arte da guerra começou a tomar forma. O glorioso episódio dos táxis de Marne mostrou a importância do petróleo e suas tecnologias. Em 1914, 1.100 táxis parisienses
foram recrutados para carregar 5.000 soldados para a linha de frente que os alemães ameaçaram atravessar. Paris foi salva graças à velocidade da intervenção. A grande mudança ocorreu em 1916, na Batalha de Verdun, quando a França, a Alemanha e a Inglaterra utilizaram o conceito de guerra industrial, com tropas motorizadas, tanques e aviões bombardeiros, além de navios a motor de combustão e submarinos. A guerra tomava agora uma nova forma, baseada no petróleo. Viu aí, galera? Tranquilo? Então, com essa parte do vídeo aqui, a gente consegue perceber aí essa evolução tecnológica que vai ocorrer em relação à estrutura militar, que vem de 1914 e vai desembocar ali na Batalha de Verdun em 16, né? Já com uma tecnologia toda nova, uma estrutura, uma guerra de trincheiras, uma guerra, né, industrial, uma guerra de máquinas. Beleza, galera, fechamos aí então o nosso conteúdo de hoje. Vimos aqui, demos essa analisada aí nessa metade da guerra aí. Vamos depois ver o finalzinho da guerra na próxima aula e as consequências disso aí. Agora vamos dar uma olhada aí, vamos corrigir os exercícios que eu tinha deixado para vocês lá. Vamos embora lá, galera? Vamos lá, galera, então. Vamos corrigir aqui o nosso questionário da nossa última videoaula, para a gente fechar aqui o nosso conteúdo da aula de hoje. Vamos lá, primeira pergunta. O que é czarismo e onde ele ocorre? A czarismo, aí você pode botar aí, é o absolutismo que ocorre na Rússia. Então aí, a resposta número 1 é o absolutismo que ocorre na Rússia. Ó, até que época o czarismo existiu? Aí fala, até 1917. A gente vai estar vendo aqui, como a gente viu aqui hoje, em 17 vai ter Revolução Russa, em 1917 tem a Revolução Russa, acaba o czarismo lá na Rússia. Tranquilo? Vamos lá. O que é o imperador absolutista, né? O absolutismo, o que é o absolutismo? O que é o imperador absolutista? Fica tranquilo, é fácil. É aquele imperador que ele tem os 3 poderes. A gente que vive no sistema democrático, a gente entende hoje que existe o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, né? Sociologia aí tá vendo essa parte, acabou de ver aí no primeiro bimestre essa parte aí. Então pensa que o rei absoluto, ele possui todo esse poder. É ele que cria as leis, é ele que governa, é ele que julga as pessoas. Daí absolutista. Ele é um rei absolutista. Esse é o sentido aí do absolutismo. Tranquilo? Vamos lá? Beleza. É então interessante aqui falar sobre, quando a gente fala assim, um rei absolutista, ele em geral é um déspota esclarecido. Só para você conhecer e entender o termo, relembrar aqui isso. O que é um déspota esclarecido? Déspota é quem governa, quem manda, quem comanda, com a sua própria vontade, é um déspota. Esclarecido por quê? Porque não é mais aquele rei ligado à igreja católica que seguia aquilo que a igreja dizia. Ele está escutando agora a ciência. Aí começa a ver a matemática, ver química, ver indústria. Olha aí, ó. Ele começa a perceber esse tipo de coisa e ele começa a governar usando política e não usando mais a religião. Então ele é um cara esclarecido, é um déspota esclarecido. O momento absolutista, aí o czarismo, ele é de um déspota esclarecido. Ele não usa aqui, a gente vai ver aqui o Nicolau, ele não usa a religião para governar, ele está usando a visão dele econômica, interesses políticos e econômicos. Então, ele aqui, esse czar, ele é um imperador, ele é absolutista, que tem os 3 poderes na mão, e ele é um déspota esclarecido. Tranquilo? Vamos seguir aí.
É. De onde vem a palavra czar? Aqui saiu errado, aqui, né? E o que ela significa? Ela vem, né, do Império Romano, vem de César, significa imperador. Foi o professor Alex aqui na nossa aula, ele mostrou. Todo imperador romano era chamado de César. Então, czar vem de César. Vamos lá, 5. Como imperador é chamado na Alemanha? O professor Alex falou aqui, ó, enquanto na Rússia é czar, na Alemanha é Kaiser. Eles usam o termo Kaiser, que também vem de César. A palavra também vem de César, tá? Vamos lá. Qual o nome do czar da Rússia no período da Primeira Guerra Mundial? Nicolau, né? Foi o que a gente falou aqui, ó. O Nicolau era imperador, era o czar da Rússia. Tranquilo até aí, gente? Fomos? Beleza. Número 7. Como era a vida do czar da Rússia nesse período? Era uma vida luxuosa, uma vida cheia de regalias, ele gostava de gastar com festas, esse tipo de coisa, arte, justamente num período em que a população não estava passando necessidade. Por que a Primeira Guerra Mundial trouxe fome e pobreza para o povo russo? Para pensar aí duas coisas, dois acontecimentos. Primeiro, você entra numa guerra, você está pegando a tua população jovem, que produz, e está mandando ela para a guerra, para morrer, para lutar. Então falta mão de obra no campo, falta mão de obra na produção de alimentos. Percebeu? Então aí, a população começa a passar fome. Porque se tem pouco trabalhador no campo, porque a maioria da população está jovem, ela está na guerra, falta alimentos na cidade. Começa a faltar alimento na cidade. Aí essa insatisfação da população com a falta de alimentos. Tranquilo até aí, gente? Vamos seguir? O que foi a Guerra da Manchúria e quando ela ocorreu? Aí você pode colocar aí, ó, foi a guerra russo-japonesa, ou seja, uma guerra entre a Rússia e o Japão pelo território da Manchúria. Ela ocorre entre 1904 e 1905. Tá? Qual país ganhou a guerra da Manchúria e por quê? Vamos lá, quem ganha é o Japão. Até o professor Alex falou, apesar da Rússia ser um país maior, o Japão, uma ilha ali pequena, o Japão já tinha passado pela Revolução Meiji, pela industrialização que a gente viu aqui. Então ele estava muito mais bem equipado e conseguiu ganhar da Rússia e tomar a região da Manchúria para ele. Tranquilo? Vamos lá. Em que região os Estados Unidos descobriu petróleo? Aí a gente vê aqui, ó, os Estados Unidos vai descobrir petróleo dentro do próprio país, em Michigan. Em Michigan ele acha o petróleo e começa a desenvolver ali a produção de petróleo. Tranquilo? Por que a Guerra da Secessão contribuiu para a industrialização dos Estados Unidos? Vamos entender aí. Os Estados Unidos estava dividido economicamente entre o norte dos Estados Unidos, que ele era industrializado com a mão de obra livre, e você tinha o sul dos Estados Unidos, que era agrícola e tinha mão de obra escrava negra. Então, com a Guerra da Secessão, o norte ele vai vencer o sul e vai dar fim à escravidão dentro dos Estados Unidos. E é interessante que essa agricultura do sul, que antes era voltada para exportação, ela passa a trabalhar para a própria indústria dos Estados Unidos. Então você tem agora uma economia toda integrada. A parte agrícola, em vez de estar exportando, está produzindo para a própria indústria americana. Com o fim da escravidão, os ex-escravos agora passam a ser consumidores, passam a consumir produtos também. Então, só alavanca a indústria, ainda mais a indústria que estava nascendo dentro dos Estados Unidos. Então, como resposta
aí, né? Porque a Guerra da Secessão contribuiu para a industrialização nos Estados Unidos. Coloca aí, transformou o ex-escravo em consumidor, o ex-escravo do Sul em consumidor de produtos industrializados do Norte, né? Primeira característica. E coloca a agricultura do Sul trabalhando para a indústria do Norte. Tranquilo até aí, gente? Beleza, vamos lá, galera. Então, aqui, ó. O que foi a ferrovia transcontinental e qual a sua importância para a indústria norte-americana? Eu até no vídeo ali eu tive que fazer uma ratificação ali no texto, ali, por quê? Vamos lá. Os Estados Unidos, ele é um dos poucos países que ele tem saída para dois oceanos, o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, né? Você tem aqui o que a gente chama, né, de costa leste e a costa oeste. A costa leste, Nova York, ali, né, aonde você tem a Estátua da Liberdade e o Oceano Atlântico. Foi o primeiro momento da colonização dos Estados Unidos. Depois eles seguem colonizando até saírem no oceano, na costa oeste, e saírem no Oceano Pacífico, onde tem a Califórnia e tudo mais. Então, essa linha de ferro, ela corta os Estados Unidos de maneira horizontal, de uma costa a outra. Então, uma fábrica que esteja a leste, ela pode, na hora de vender, vamos dizer, para países no Japão, em vez de dar a volta toda, ela atravessa o país e desemboca ali no Pacífico, que vai estar mais rápido no Japão. Então, olha aí, ó, os Estados Unidos têm uma velocidade aí de tráfego de mercadorias muito grande. Isso vai se dar por causa desse planejamento de se construir a ferrovia transcontinental. Isso é muito importante para o desenvolvimento industrial dos Estados Unidos. Tranquilo até aí, gente? Vamos seguir? Vamos lá. De que maneira as fábricas lubrificavam suas máquinas antes da descoberta do petróleo? A gente falou aqui, se lubrificava com óleo de baleia, mas conforme vai crescendo a quantidade de fábricas, haja baleia para ter óleo suficiente para lubrificar os equipamentos. Não dava, né? Inclusive os primeiros automóveis, a borracha do pneu era feita com borracha de seringueira. Inclusive até o Ford veio aqui para a Amazônia para produção de seringueira, para produzir borracha para pneu, até se desenvolver a borracha, né, de petróleo. Tranquilo? Então aí, ó, antes era feito com óleo de baleia, tá ok? De que maneira a descoberta do petróleo melhorou a vida da classe média e pobre dos Estados Unidos? Muito, através da luz elétrica, aquecedores, a chegada do automóvel, milhões de equipamentos que você não tinha acesso, passam a ter acesso à classe mais baixa. Ela vai chegando até a classe mais baixa. Primeiro chega na classe média alta, depois na classe média baixa, depois vem para a classe mais baixa. Tira a gente aí pelos celulares. Que antes era uma coisa de rico e hoje o celular vai para todas as classes. O equipamento de tecnologia, ela chega a todas as classes. Então, o petróleo lá vai melhorando aí no acesso a aquecedores, a luz, a esse tipo de coisa, ao automóvel, ao transporte público. Olha aí, ó, isso tudo vai aparecendo, vai surgindo, que você não tinha, agora você tem bondes, você tem ônibus, caminhão, esse tipo de coisa. Você começa agora a fazer transporte com queima de petróleo. Tranquilo até aí, gente? Foi? Quem inventou o automóvel e em que país ele foi inventado? Aí falamos aqui, ó, Henry Ford, nos Estados Unidos. Ele desenvolve os modelos T, para desenvolvimento aí. Tranquilo? Vamos lá. 17. Por que o automóvel de Ford era muito caro? Porque ele era feito artesanalmente,
Então você tinha um cara ali que ele fazia o pneu, ele fazia o motor, ele fazia construir os bancos, fazia toda a estrutura. Isso levava muito tempo. Até você fazer a divisão técnica do trabalho aí, onde cada um vai fazer uma coisa. E que esse automóvel agora, ele passa pela fábrica, ele não fica parado. Vamos dar um exemplo aqui. Antes você tinha o carro lá, você pegava, até com a divisão técnica do trabalho, você pegava o mecânico ia lá, montava, saía, daqui a pouco vinha o eletricista, montava, saía, daqui a pouco vinha o pintor. Então, todos esses profissionais eles têm que se deslocar e levar ferramenta e sair. Isso leva muito tempo. É mais fácil, não. Quando vem um processo da linha de produção, você tem uma esteira na fábrica onde o automóvel ele vem e o mecânico está ali com a ferramenta dele, blá, 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 passa, o eletricista vai lá e vai embora, quando no final o carro está pronto. Então agora é o produto que vai ao técnico, e não o técnico ao produto. Tranquilo? Aqui porque era feito de maneira artesanal. Qual a importância de Taylor para o desenvolvimento da indústria do automóvel? Aí coloca aí, ó. Ele desenvolve aí com o Henry Ford a linha de produção. Ele vai automatizar a produção aí do automóvel. Tranquilo? Vamos lá. 19. Dê 3 exemplos de tecnologias proporcionadas pelo desenvolvimento do petróleo. Aí, pô, vem desenvolvimento aí, você tem desenvolvimento do avião, do automóvel, aí a luz, consequentemente, desenvolve-se uma luz elétrica, que você pode com queima de combustível. Você tem aí navios com queima, com motores a queima de combustão. Você tem um vinil, você começa a gravar áudios musicais, surge cinema, uma série de coisas aí, de tecnologias que vão surgindo nessa época aí, que o petróleo está fomentando isso tudo, tá ok? E a última aí, o que foi a La Belle Époque, a gente pode colocar aí, foi a efervescência do povo vivendo esse mundo, essa bolha tecnológica. De vez em quando surge essa Belle Époque, a gente parece que vive numa. A internet agora criou um universo pra gente, que ele não é o universo real. Ele está ligado a uma rede de internet, Ela está proporcionando um universo novo com todas as outras possibilidades. É uma nova Belle Époque, La Belle Époque. Tranquilo até aí, gente? Fechamos? Tranquilo, olha só. Semana que vem aí, eu estou deixando já uma bateria de exercícios sobre o conteúdo que a gente viu hoje aqui. E semana que vem a gente vê o final da guerra. A gente vai discutir aqui a entrada dos Estados Unidos, discutir a saída da Rússia e principalmente quais são os efeitos colaterais da guerra. Então aí na próxima aula a gente está discutindo isso. Os efeitos, a entrada dos Estados Unidos, os motivos que levaram os Estados Unidos a entrar na guerra, os motivos que levaram a Rússia a sair da guerra e os efeitos aí do final da Primeira Guerra Mundial, como é que ela desemboca. E aí a gente corrige o exercício. Tranquilo, gente? Espero que tenha todo mundo com saúde em casa, todo mundo bem. Semana que vem a gente está junto de novo aí. Valeu, fui!